Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campanholo e ensino empresários a parar de apagar incêndios, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. E como isso é possível, Campa? Tem como parar de apagar incêndio? Claro que tem. Como? Organizando a empresa, criando uma estrutura, criando uma organização onde as coisas funcionam, onde a equipe chega lá, sabe o que tem que fazer, sabe quando tem que fazer, sabe como tem que fazer e sabe por que tem que fazer. E assim vai lá e faz, sem você ter que mandar, sem você ter que empurrar, sem você ter que ficar em cima, sem você ter que ficar conferindo, sem você ter que ficar fazendo ou refazendo coisas que seus funcionários deveriam estar fazendo. Aí sim a tua empresa vai funcionar sem incêndio. E você, dono da empresa, o que vai fazer? Vai estar olhando números, olhando indicadores, olhando processos, olhando resultados, olhando mercado, olhando concorrência, olhando oportunidades e fazendo a empresa faturar mais. Em consequência, otimizando os custos, otimizando todos os números lá do financeiro para que a empresa possa render mais, lucrar mais. Isto é função de um empresário, não é estar carregando a empresa nas costas, não é ser o primeiro a chegar, não é ser o último a sair, não é sendo o faz tudo, não é sendo o maior funcionário que você vai conseguir ter lucro na sua empresa. Ter lucro de verdade é você coordenando não, é você desenhando tudo para fazer com que as coisas funcionem do jeito certo, como é para ser. E aqui no Café com Consultoria, o que acontece aqui, ó? Aqui eu falo diretamente com você que está aí com alguma dúvida quanto a isso, está com alguma dificuldade ou mesmo está com algum problema e está enfrentando alguma coisa na sua empresa que impede você de conseguir parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Bom dia! Bom dia, Como você se chama? Camila, Camila. Fala de onde, Camila? de Sorocaba, São Paulo. A Sorocaba. Estou aqui hoje, inclusive, estou falando de Sorocaba. Ai, que legal! A empresa é de que área, Camila? É um pesqueiro. Isso. Não sei se na sua região é assim que se chama. Na minha região, se fala onde eu moro, de onde eu sou. É, da onde você é, porque eu já tive algumas amigas. Você é de Santa Catarina? Eu sou do Rio Grande do Sul. Ah, do Rio Grande do Sul, porque eu tinha umas amigas Isso. ali perto, é de Rio Grande. Falaram que acho que é Pesca e Pague, Pesca e é pague. É um de local empresa de que você vai, você peixe. pesca, e você pesa, paga, passa o dia lá. Isso Isso. aí, legal. E como é que eu posso te ajudar, Camila? Então, a empresa, na verdade, eu entrei há pouco tempo, ela é do meu pai, né? Meu pai que fundou a empresa, mais de 20 anos. É Certo. meu pai e meu avô. E há 2, 3 meses eu entrei junto, né? E aí foi uma empresa que começou bem pequena, com os meus pais trabalhando mesmo, né? E agora minha prima também é sócia, tem uma outra funcionária que também está lá desde o começo que é sócia, e eu entrei com elas agora, né? Certo. E durante a semana a gente tem um movimento bem menor do que de final de semana, né? Então, Normal. durante a semana ali a gente tem 5, 6 pessoas, né, trabalhando, e de sábado e domingo a gente tem que dobrar o quadro de funcionários, né? A gente chama os freelance, né? E a Tá. gente está com uma grande dificuldade de chamar esse pessoal e manter eles ao final de semana. Eu não sei se teria alguma estratégia assim específica para manter o pessoal que a gente chama de sábado ou de domingo para ficar com a gente, né? Porque a gente sempre está tendo que chamar pessoas novas, as pessoas não ficam e aí a gente tem que ficar todo final de semana treinando o pessoal novo. Tem Uhum. várias outras dificuldades, né? Mas acho que hoje a que mais chama atenção é essa. Tá. O que você acha que acontece que eles não vão no final de semana? E a gente eu pensei já que talvez fosse por questão de valor, de pagamento, a gente estudou, deu uma melhorada, talvez de falta de orientação, também a gente tentou mudar algumas coisas, né? E aí a gente sempre está tentando mudar uma coisa ou outra, mas sempre acontece do pessoal não ficar. Tá. Por não ficar, você diz, vai no final de semana, no outro final de semana não vão mais, não querem mais ir. Não, às vezes até vão, mas eles não ficam muito tempo, né? Como assim? Sai no Eles meio do turno? Como que é?
Não, às vezes eles vão uns 2 domingos, Ah, depois não vai mais, entendi. Entendi. Vão um né? tempinho e não vão mais. Ok. E quando É, você questiona eles para saber o porquê, o que que eles te dizem? é, a minha prima, né, que fica responsável, às vezes eles não respondem mais as mensagens, né? Tem alguns que falam que arranjaram outro emprego, que estão trabalhando durante a semana, né? Que estão fixo e a maioria, às vezes, é isso mesmo. É, eu ia exatamente comentar isso com você. O que que acontece? Geralmente quem vai em final de semana é quem não tem uma ou não tem um emprego ou não tem um emprego legal. Não tem algo bacana que eles Uhum, consideram interessante para eles. Aí eles acabam pegando essas oportunidades de fim de semana. Agora, a real é o seguinte, ó, entendi. a maioria das pessoas não curte trabalhar final de semana. Não tem jeito. Sim, É um negócio meio que natural, não querem. Então eles acham qualquer coisa para não ir final de semana, tá? é. O que normalmente funciona é eles entenderem que vale a pena para eles trabalhar no final de semana. Opa, lá vale a pena, Uhum, eu tenho um emprego legal, mas vale a pena. Claro, quem trabalha de segunda a sexta não vai querer estar trabalhando toda sexta e sábado, né? Mesmo que seja um outro negócio, mesmo que seja um free. eu até tinha pensado de fazer uma equipe de final de semana uma, no outro final de semana outra, para ver se daria certo, mas a gente ainda não pôs em prática isso. Certo. Gente fixa, você quer dizer, ou como? É fazer uma equipe, por exemplo, final de semana ímpar vai uma equipe, final de semana par vai outra, porque pensando numa pessoa que trabalha de segunda a sexta e trabalha todo sábado e domingo, ela não tem folga, Não, né? E acaba se exato. sobrecarregando. Ela não vai E a gente querer. tem, e por incrível que pareça também, o pessoal que trabalha de segunda a sexta é o pessoal que vai mais no final de semana. Mas eu Olha acredito só. que chega uma hora que eles já ficam sobrecarregados e aí param de ir também, né? Ah, a família cobra, né? Você nunca tá em casa, tá sempre trabalhando. Tem um monte de coisa aí. É, o que você tem que Sim, pensar assim, ó, essa tua estratégia de formar duas equipes para ir intercalando é interessante, mas você sempre tem que pensar assim, ó, vale a pena se colocar no lugar do outro, né? Vale a pena para mim ir lá final de semana? Eu sim. ganho o suficiente? É legal o suficiente? Não só Uhum, dinheiro, né? Às vezes vale a pena, puxa, mas eu vou lá, eu aproveito, é bacana, e lá o clima é legal, os clientes eles são legais, tratar com os donos ali é uma coisa legal, tratar com os meus colegas é algo legal, funciona, a minha rotina flui, eu consigo fazer o que tem que ser feito, eu consigo me desenvolver. Será que tem sim, oportunidade aqui de eu virar fixo, talvez, de eu não ter que ser só free? Então, essas sim. coisas são várias arestas que você tem que começar a pensar. Essas Uhum, variáveis. Não é só salário, tá? Não é só o dinheiro que eles ganham. Claro que o dinheiro ele tem um peso enorme, né? Não dá para dizer que não. sim. Mas todo esse conjunto vai acabar fazendo diferença. Pera, eu vou abrir mão do meu sábado e meu domingo. Para quê? Para um valor que compensa, para estar no meio de pessoas legais, para estar com uma rotina legal, onde consigo atender e flui, ou eu levo, chego lá num atendimento. Você tem restaurante, alguma coisa assim também? Tem um restaurante. Daqui a pouco eu Um vou lá final de restaurante. semana, mas eu pego um pedido do cliente, chega na cozinha, sai um negócio diferente, o cliente reclama, me dá uma bronca, eu vou na cozinha, o chefe me dá outra É, bronca, isso acaba acontecendo mesmo. entende? Acaba Então acontecendo tudo isso bastante. pesa, tudo isso pesa. Vou te falar um Uhum, negócio assim, ó. O que que acontece, Camila? Hoje em dia existem muitas ofertas de emprego, demais. E sendo assim, uhum, ó, as pessoas elas escolhem onde vão trabalhar. Da mesma forma que a gente escolhe quem vai trabalhar para a gente, os colaboradores escolhem, será que eu vou aqui ou vou ali? Aqui vale uhum, a pena, aqui não vale. E essas coisas acabam sendo levadas em conta. Eles pesam isso na uhum, balança, tá? Será que eu vou aqui ou será que eu vou lá? Pera, aqui eu ganho tanto, aqui eu ganho um pouco menos, mas o que eu faço é mais fluido, é mais leve, é mais tranquilo. Não quero dizer que tem menos serviço. Não vamos confundir fluidez com menos serviço. Pode ter mais serviço, pode ter mais coisa para fazer, mas a coisa anda. sim, Entende? Então isso acaba tendo um é grande verdade. peso na vida das pessoas. Como é que você acha que a tua empresa é em relação a isso?
Eu acho que assim, tem algumas áreas que é mais tranquilo e tem outras áreas que acabam, parece que o pessoal fica mais sobrecarregado mesmo. Fica mais tenso em determinados momentos, né? Por exemplo, na hora do almoço, sai mais comida, mais porções, e aí o pessoal também da cozinha fica mais sobrecarregado em determinadas horas, né? E que é muito pedido, acontece de às vezes não ter determinada porção, né? Daí tem que ser aquele corre-corre na hora. Então eu acho que lá é uma área que o pessoal fica mais sobrecarregado. E acontece também num dia de muito movimento, quando falta muitas pessoas, que acontece também o pessoal avisa, confirma que vai e não vai. E a gente acaba trabalhando com equipe muito reduzida e isso acaba sobrecarregando todo mundo daí também. Com certeza. Acaba pesando. Então, É. por isso que é importante você começar a pensar em criar um fluxo em cada uma dessas coisas, tá? Seja no atendimento, seja na cozinha, seja em qualquer área. Como que eu vou fazer para deixar menos estressante? Esse é o Uhum, desafio sempre de quem está no comando de uma empresa. Como é que eu vou fazer para deixar tudo que a gente faz mais fácil? Até porque nós aqui nós temos uma máxima, tá? E a máxima é, inclusive, carrega no meu pulso aqui, ó. Não dá para ler aí, mas aqui está escrito nessa pulseira. Se tá difícil, tá errado. Então, toda uhum, vez que você olhar algo na tua empresa, não, mas espera aí, isso está difícil. Tá sobrecarregando a cozinha, tá sobrecarregando o atendimento, o que que tá errado? Tô com um cardápio muito grande, não consigo manter. Eu uhum, tô com, de repente, tá faltando ingrediente, tá faltando alguma coisa, não consigo, tá voltando muito pedido, o que que tá acontecendo? Então, isso são coisas que a gente tem que estar o tempo inteiro olhando e entendendo os gargalos. Entender os porquês é a coisa mais importante em qualquer tipo de problema que dá numa empresa. Entender os porquês. Por que isso está acontecendo? Que veja bem que eu vou te falar, Camila. Às vezes, a gente fica tentando combater o incêndio lá em cima. O fogo ele começa aqui embaixo, mas ele respinga lá em cima. A gente fica tentando combater aqui em cima. Vai apagar? uhum. É verdade. Tem que É, apagar lá embaixo. E e às aí, vezes é qual que é a tanto lógica? incêndio. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Pode. Não, eu ia falar que às vezes é tanto incêndio que a gente nem sabe por onde É, apagar, né? é, Por onde exatamente. começar. E qual que é a lógica? Assim, a gente tem que criar como regra. Um incêndio ele pode acontecer uma vez na empresa. Uma vez. As duas vezes o mesmo, não. Por que isso? Porque quando acontece a primeira vez, a labareda está lá grande, a gente apaga, não tem jeito, né? Mas Uhum, depois que apagar, eu tenho que olhar e entender assim, peraí, por que que deu esse incêndio? Por que que deu esse problema? Por que que isso aconteceu? Ah, por tal e tal coisa. Ok, como que eu vou fazer para que isso nunca mais aconteça? Ou pelo certo. menos assim, ó, não aconteça com tanta frequência. Se eu faço isso, eu estou trabalhando na prevenção. Eu estou trabalhando em evitar que as coisas aconteçam. Uhum, Agora, não, eu vou lá e apago. Deu um incêndio, eu apago. Aí deu outro, eu apago. Deu outro, eu apago. Eu não resolvo nunca. Eu fico sempre naquele ciclo infinito. Naquele círculo que a gente chama círculo vicioso do empresário. Fico ali, acontece um problema, resolvo, acontece outro, eu resolvo. E às vezes, isso que eu vou te falar é muito doido. E por que que eu falo isso? Porque eu já agi assim, Camila. Eu já fui desse jeito. Às vezes uhum, a gente passa o dia apagando incêndio e chega ao final do dia e a gente diz: Nossa, hoje eu dei conta de um monte de coisa. Uau, como eu sou bom. Meu Deus, deu um monte de problemas, mas eu resolvi todos. verdade. Aí chega o final do mês, a gente olha, tá, mas e o lucro, cadê? Como é que vai dar lucro se eu tô apagando incêndio? Até dá, mas é um pequenininho. Dá mais dor de cabeça do que dá lucro. A gente começa a desanimar. Pô, que negócio estressante esse. Ah, nesse ramo não dá, esse ramo é ruim. Meu Deus, nunca mais esse ramo. A culpa é do ramo, né? Uhum, Entende? Então, o que que eu recomendaria para você nesse caso? Fica fácil, que a gente dizer faz isso, faz aquilo, faz tal coisa, faz tal coisa. Fica muito fácil. Mas o que que eu recomendo? Eu recomendo que você tente entender os porquês. Tente entender os porquês dessas pessoas não querem ir final de semana. Vale a pena, às vezes, conversar um por um. Ligar, uhum, visitar, sei lá.
Mas conversar com as pessoas, ó, cara, eu só quero entender, não quero que você volte, tá? Não quero. Eu entendi que você não quer mais, beleza. Beleza, só preciso de uma ajuda tua. Preciso que você me ajude numa coisa. Fala pra mim, de verdade, por que que você não quis mais voltar? Por que que você nem atendeu mais a gente? Por que você não falou mais com a gente? Fala pra mim, só pra eu melhorar aqui, pra eu evitar que isso aconteça de novo. Você me ajuda? Eu aposto com você que, vamos chutar aqui, ó, 60% das pessoas que iam e pararam de ir vão te responder, vão te ajudar. Ó, me dá a real. Joãozinho, dá a real pra mim, cara. Você foi lá 3 final de semana e depois não foi mais. Me fala. Me fala. Pode falar. O que que você não gostou? E vai perguntando. Se você acha, ah, mas eu acho que é porque tá dando muito problema, pergunta. Cara, pesou para você não ir mais o fato de muita correria? Pesou para você o fato de o pedido vir errado, de faltar coisa, do cliente brigar? E só ouve, tá? Não rebate. E que quando a Uhum, gente quer perguntar alguma coisa, a gente tende a rebater. Ah, mas mais. Não, não. Só ouve e anota. Anota. uhum. Ó, ele não veio porque o que ele ganhava era pouco. Ele não veio porque ele não aguentava aquele mala que tá lá não sei aonde. Ele veio porque era longe. Vai anotando todos os motivos. E cada vez que alguém repetir o mesmo motivo, você marca um númerozinho do lado. Tipo aquelas contas de preso na cadeia. Um risquinho, dois risquinhos, três risquinhos. Vai marcando. Vai Tá. marcando, você vai ver os maiores problemas aí. Quantas Uhum. pessoas você está na empresa há quanto tempo? Eu tô há pouco tempo, faz 3 meses. Ah, 3 meses, tá bom. Mas vamos olhar assim, ó, vamos olhar para 2 anos atrás. Tá? 2 anos atrás. De 2 anos atrás, quantas pessoas você acham que passaram por esse processo de ir no final de semana e pararam de ir? Nossa, muitas, muitas. 100, 200, O 50? pessoal, ah, acho que umas 100, será? Porque eu sei que o pessoal que trabalha durante a semana, que é fixo, eles continuam, né? E tem muita gente que está lá há muitos anos. Mas de final de semana é difícil, é complicado. E eu acho que também a gente perde o controle pelo movimento ser muito maior e a gente não está preparado, né? Certo. Esse movimentão, de repente. Mas acho que umas 100 pessoas. Umas 100 pessoas. Eu tentaria falar com todas. Ah, se vou conseguir falar com todas, não sei. Alguns não vão atender. Mas quem atender, eu acho que você vai ter uma base de aprendizado gigantesca. De Uhum. verdade. É o que eu faria, tá? Antes de tentar achar alternativa, vamos entender por quê. Vamos na causa do incêndio. Por que que as pessoas pararam de ir? E cabe também o seguinte, conversar um a um com esses fixos, né? Conversar por um para tentar entender. Por que que você acha que eles não vieram mais? O que que as pessoas reclamavam aqui? No sentido assim, ó, perguntar no sentido, e isso é uma coisa que eu vou te falar que muitas vezes, na correria do dia a dia, a maioria dos empresários não fazem. É ouvir a equipe. E toda equipe em qualquer empresa tem um negócio que eu chamo de rádio peão. Já ouviu falar esse termo, rádio peão? Já, Todo mundo sabe a solução. Todo mundo sabe as sei muito, causas, mas ninguém é louco de chegar pro dono e falar. é verdade. Entende? Agora, a hora que você chama um por um, cara, vem cá, vamos bater um papinho aqui. Preciso de uma ajuda tua. Você tá vendo aí que final de semana tá difícil, as pessoas não vêm, ficam de vir, não aparecem, vêm no final de semana, não aparecem mais. O que que você acha que tá pegando? Por que que você acha que isso acontece? O que que você acha que a gente teria que fazer diferente? Você vai ouvir coisa Interessante. boa e vai ouvir coisa que é furada. É verdade. Você ouviu uma É. coisa que é furada, anota, diz, ah, ok, vou pensar. Cara, legal, legal você contribuir. Sempre esse intuito, ó, que massa você me dá a tua contribuição. Que legal você se preocupar. Obrigado, de verdade. Eu vou pensar nessa tua ideia aqui. Só isso. Pode ser a ideia Uhum. mais furada que você ouviu. Não rebate. Ah, mas isso aqui não dá para. Não, só ouve e anota. E depois, a hora que você implementar alguma coisa, chama a pessoa, diz, ó, fulano, fiz a tua ideia lá. Legal. Isso é envolver a equipe, deixar eles fazer parte da solução.
as pessoas gostam disso. Você vai se surpreender. Uhum. Você já fez isso na empresa alguma vez? Já, na verdade, eu já estou fazendo seu curso, né? Ah, Então a gente já fez, vendedor. Legal. é, Qual então eu já turma fiz você uma tá? na 105. 105. Ah, na nossa última. A gente fez uma reunião com a equipe toda, faz alguns dias, né? Fiz agora a pesquisa do clima organizacional, né? E aí tá sendo, o pessoal tá sendo bem colaborativo, eles comentam, eles dão ideias, sugestões, né? Então tá sendo muito bom, só que para mim é uma novidade, né? Então tá sendo difícil também para mim. É muita coisa, né? E o pessoal já está acostumado a fazer tudo de um jeito, né? Então vir com toda essa mudança não está sendo fácil, mas a gente está tentando. Nem, nenhuma mudança é fácil. É, Só que são para melhor, né? Aí que tá. As mudanças, elas vêm para a gente melhorar. sim, E sim. você pode pegar a mesma pesquisa de clima organizacional e aplicar para esse pessoal de final de semana também. Não sei se você fez isso. Não tinha pensado nisso, mas vou fazer. Olha só, mesmo que essa turma vá só um, dois dias na semana, eles fazem parte do teu time. Sim, Então considera eles também e faz eles se sentirem parte. com certeza, é verdade. Talvez tá faltando isso mesmo. Ajuda bastante. As pessoas Uhum, gostam. As pessoas gostam de se sentir parte de algo maior. Eu tenho muito alguns free na minha empresa, aqui na Viva Positivamente, eu tenho alguns free que eles são muito eventuais, assim. Mas mesmo eles sendo eventuais, quando eles são demandados, eles adoram estar fazendo parte daquilo ali, estar no meio, estar nas outras pessoas. Porque como free, eles prestam serviço para a gente e prestam serviço para outras empresas. E aí o que eles uhum, mais ouvem, a gente sente que eles acabam priorizando a gente. A gente pede um negócio, a gente sabe que precisaria um tempo maior por causa de outras demandas, eles priorizam. Isso tem uma razão, não é nem porque a gente paga mais, porque a gente não paga, o preço é deles, é eles que colocam. Mas é porque eles sabem que aqui uhum, tem organização, as coisas fluem, precisa que aconteça tal coisa, eles sabem que vai acontecer, precisa que tal material chegue até determinado momento, eles sabem que vai chegar. Ele sabe que tem uma rotina para a gente organizar, ele sabe que o pagamento vai ser certinho, ele sabe como ele tem que fazer para receber. Então, as pessoas gostam disso. As pessoas não gostam de bagunça, as pessoas não gostam de enrolação, as pessoas não gostam de clima ruim. É normal, é uhum. normal. E é um exercício assim, ó. É um exercício bem simples, Camila. É a gente tentar imaginar o seguinte, tá? Peraí, só um pouquinho. E se fosse eu no outro lado? E se fosse comigo? Se eu tivesse recebendo essa proposta, se eu tivesse que trabalhar num lugar assim, se eu tivesse que enfrentar determinados problemas, eu iria estar feliz com isso? Verdade. É Faz todo sentido. se colocar no lugar do outro. E às vezes a gente não Uhum. faz isso, né? A gente quer É. padronizar e que as coisas aconteçam sem imaginar, É, né? É, é, começa a querer ir muito pelo técnico, né? E acaba até esquecendo essa parte, que é importantíssima também, né? é mais importante. Você não toca um negócio sem Verdade. pessoas. É impossível. Não vai para frente. Vai um pouco, depois não vai. Então é mais importante, é olhar para as pessoas. Todo mundo é ser humano. Uma empresa próspera é aquela que tem um CNPJ próspero, é aquele que tem CPFs felizes. Guarda essa frase. Ó, tem um negócio, Camila, que você já deve ter ouvido falar, não sei há quanto tempo você me acompanha, mas você já deve ter me ouvido falar alguma vez sobre isso. Mas se não ouviu, vou falar de novo aqui, porque isso é importante, tá? A maioria das pessoas, olha bem o que eu vou te falar. Quando me caiu essa ficha, eu enxerguei uma grande oportunidade aí. A maioria das pessoas, a maioria, tem uma vida de M. A vida delas nada a ver com o que elas querem, nada a ver com o que elas planejaram. Elas não têm a renda que elas gostariam de ter, elas não têm a esposa, o marido que elas gostariam de ter, elas não têm a casa que elas gostariam de ter, não dirigem o carro que gostariam de dirigir. A vida das pessoas é uma desgraça, no geral, tá? A maioria. Campa não é todo mundo, claro que não. Estamos falando de maioria.
A maioria, sim, elas não são felizes com a vida delas. E por que isso é uma oportunidade? Porque se eu olhar com carinho para isso e entender que na minha empresa, que a minha empresa não é uma empresa de M, a minha empresa é massa, a minha empresa tem um ambiente gostoso, minha empresa funciona, a gente inverte esse jogo. Hoje, assim, ó, todo mundo que enfrenta essa dificuldade que eu vou falar agora, que é assim, a minha equipe fica só esperando o final do dia, a minha equipe fica só esperando a sexta-feira. Todo mundo que enfrenta essa dificuldade tem que entender uma coisa. Há um desequilíbrio. A vida das pessoas sendo de M, ruim, a empresa está pior do que essa vida de M. Então, eles não querem estar na empresa, eles querem estar em casa. Quando eu inverto esse jogo, a minha casa, a minha vida é uma vida de M, mas a minha empresa onde eu trabalho não é, eu não quero ir para casa. Eu quero ficar ali. Isso parece assim utópico, parece filosófico, mas é a realidade. As pessoas às vezes fogem dos problemas. E para fugir dos problemas, elas vão onde as coisas são legais, onde as coisas funcionam. E isso é uma. Qualquer empresário que enxergar isso como uma oportunidade de fazer a rotina das pessoas não ser uma rotina estressante, não ser uma rotina desgastante, não ser chato, não ter clima pesado, vai perceber uma mudança muito grande no compromisso da tua equipe. Isso acontece, é um natural. E eu não estou falando que a tua empresa é assim, não estou falando. Só estou dizendo que é a realidade que a gente enfrenta hoje. Então, se eu olhar com carinho para as pessoas, e por carinho eu digo, não é ser pai, ser mãe, não é isso. Mas se eu simplesmente olhar e entender assim, ó, as pessoas são seres humanos que merecem ser valorizadas, que merecem ser tratadas como pessoas e não como peças. Se eu só fizer essa mudança, nossa, já dá uma diferença gigantesca. Só para você ter Muito uma ideia do interessante. que eu estou falando, ó, é coisa simples. Não é nada extraordinário. Coisas, pequenas coisinhas. Que às vezes a gente faz, quando a gente entende que é pessoa, que é ser humano, a gente faz isso naturalmente. A gente nem pensa. No nosso evento, lá tinha 5 equipes trabalhando com a gente. Tinha a minha equipe, tinha a equipe da organização, tinha a equipe da técnica, da house, que chama lá de som, imagem, tudo. Tinha a equipe de foto e tinha. Ah, nem me lembro, mas tinha 5 equipes, outra nem lembro o que é. 5 equipes trabalhando. 5 equipes. Ah, e tinha mais os seguranças, né? Porque conforme o número de pessoas tem que ter segurança. Então tinha 2 seguranças o tempo inteiro lá olhando. Quando a gente terminou o evento, vieram todos dessas equipes abraçar a gente, agradecer pelos 3 dias. Todos. O pessoal da organização disse assim, Campa, eu nunca vi isso. O que vocês fizeram? De cara, não sei. Sei lá. A gente foi e nós chegava, cumprimentavam todo mundo, apertava a mão de todo mundo, quer uma aguinha, quer um café, como é que tá aí? Tá funcionando? Tá legal? Explica esse negócio. Só fiz nada de especial, nada. Não eram nem meus colaboradores, eram colaboradores de outra empresa. E aí a gente percebe que a maioria das pessoas que faz evento não estão nem aí. Chegam lá, você é mais um, aí passa reto, narizinho empinado. Só. Aí tudo funcionou, tudo aconteceu. Tudo aconteceu como era para acontecer. Porque as pessoas se sentiram valorizadas por algo que é natural, que eu penso que não deveria nem ser diferencial. Não é diferente. É coisa que, pô, é obrigação olhar para alguém. Cara, bom dia, tá trabalhando comigo, e aí, como é que tá aí, beleza? Então, essas coisinhas aí que fazem a diferença muitas vezes, e a gente não se dá conta. A gente fica no pilotão automático, número, resultado, trabalhar, trabalhar, Uhum. trabalhar, e esquece, sei lá, Esquece, e esquece isso. é verdade. A gente não faz por maldade, mas a gente esquece. Tem sentido isso que eu falei para você, Camila? Tem muito sentido, até porque eu estava começando a. Eu não, né, não tenho nem a parte técnica dessa parte de administração. Então, eu estava me focando muito nessa parte técnica, né, tudo que o curso ensina, de empreendedorismo, e também estava essa parte realmente, acho que estava deixando a desejar. Então, fez muito sentido. E essas ideias para o final de semana vão ser muito válidas, porque a gente tinha pensado questão de salário, questão
né, de outras coisas e estava esquecendo dessa parte principal aí de vê-los também como parte da equipe, né? Total, Fez exatamente. muito sentido. Eles como parte da equipe e lembra de fazer essa conversa, um por um dos que passaram e não vieram mais. Tentar Tá jóia. entender. Pode ser alguém de um ano atrás, pode ser alguém, sei lá, se alguém que veio por vários meses depois parou de vir. Eu acho que você vai tirar um aprendizado gigantesco aí com essa experiência. Com certeza, com certeza. Você vai fazer isso? Vou fazer sim. Tô querendo trazer melhorias, né? Então vou conversar já com as meninas pra gente já pôr isso em prática já. Legal. Você quer me Queria muito te perguntar alguma outra coisa? agradecer. Eu Não, que acho aí. era isso mesmo, né? Já tem bastante lição de casa agora. Queria te agradecer e vamos pôr em prática agora. Tamo junto. E foca lá no empreendedor líder. Você já está no módulo 4, né? Você falando na pesquisa. Sim, sim. Tô no 4. Legal, legal. Mantém esse ritmo aí que você vai ver mudanças grandes acontecendo logo, logo. Ah, dá medo, né? A gente fica um pouco inseguro, mas Tá? tá Mas aqui eu indo. vou te falar outra coisa. Se você me falou isso, me dá medo, eu tenho uma certeza que você está fazendo certo. Que se você me falasse assim, ó, Campa, tá tranquilinho de fazer, nossa, tô me sentindo super segura, aí eu ia ficar bem preocupado. Cara, ela tá esquecendo alguma coisa. Ela tá negligenciando alguma coisa. Quando a pessoa me diz, Campa, eu tô com medo, tá difícil fazer as mudanças. Ufa, uau, essa pessoa tá seguindo. Quanto mais medo der, mais é sinal que eu tô no caminho certo. Vai com fé. Que bom, então. Legal? Tá joia. Prazer falar com você, Camila. Com você também. Foi um prazer poder falar com você aqui, tá bom? Maravilha. Abração para você e Até. sucesso aí, que logo resolve esse problema. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Imagina. Tchau, tchau. Tem um negócio assim que para mim faz toda a diferença esse aprendizado aqui, ó. Tinha uma época da minha vida que eu acreditava que a gente precisava ter muita técnica. Não, eu tenho que saber isso, eu tenho que entender daquilo, eu tenho que entender de tal coisa. E técnica, eu vou falar que é ótimo. Nossa, a gente tem que ter técnica. Muita técnica. Muita. Mas a real é que a técnica não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença são as nossas atitudes. É como a gente se porta perante a técnica, como eu ajo perante a técnica. E muitas vezes, a gente tendo atitude e não tendo a técnica, a gente resolve muito melhor alguma coisa do que alguém que simplesmente tem a técnica, mas não tem atitude. Quando eu tenho atitude, eu quero resolver. Eu sou movido por aquele sangue nos olhos, como a gente chama, naquela vontade de fazer diferente, aquela vontade de resolver. Eu conheci muita empresa, conheci muito empresário, que o empresário ele não era assim um cara cheio de técnica, mas ele tinha atitude. E a atitude, que faz muita diferença nas empresas, às vezes, é você envolver o time. É você colocar as pessoas junto. Quantas empresas eu conheço que têm um sucesso incrível, mas o dono não sabe fazer um DRE, o dono não sabe olhar lucro, não sabe técnica de venda, não tem processo para nada, mas ele tem atitude. Atitude. Então, claro que todas essas coisas elas vão fazer a diferença, mas a atitude ela tem um peso muito grande. E ter atitude, todo esse papo que a gente teve aqui com a Camila, ter atitude significa a gente fazer com que as pessoas da nossa equipe se sintam parte daquilo que eu estou fazendo. E elas se sentir parte, elas saberem que a opinião delas é ao menos ouvida, não que você vai seguir a opinião de todo mundo, mas que pelo menos você ouve, pelo menos você dá importância. Elas saberem que você se preocupa com elas, que você se preocupa que tem que estar legal, que as coisas têm que andar, que tem que funcionar, que as pessoas não têm que se sobrecarregar, não. Dá para a gente equilibrar. É saber que você olha para tudo na tua empresa e pergunta assim, oh, cara, isso está fácil ou está difícil? Se está difícil, está errado. Então para, não aceita aquela dificuldade.
Não aceita essa história de que ser empresário é difícil. Não aceita essa história que tocar uma empresa é difícil. Não é difícil. Se é difícil, você está fazendo errado. Ah, mas eu não estou conseguindo trazer cliente, eu não estou conseguindo vender, eu não estou conseguindo fazer os funcionários ficarem. Se é difícil, está errado. O que que você está errando? Então, em vez de terceirizar o problema, em vez de terceirizar a culpa, nem o problema, em vez de terceirizar a culpa, começa a olhar com carinho, mas espera aí, o que que eu estou fazendo errado? O que que eu estou pecando? E essa coisa de eu trazer para mim a responsabilidade, ela faz muito a diferença. Porque quando eu trago para mim a responsabilidade, eu me torno poderoso. Por que me torno poderoso? Porque se eu sei que é minha responsabilidade, é eu que vou ter que resolver essa parada, não é os outros. Se eu culpar os outros, por mais que seja gostoso, ah, mas as pessoas não querem trabalhar. Mas ninguém quer nada com nada. A coisa que eu mais ouço é campo, as pessoas não querem mais trabalhar. As pessoas não têm comprometimento. Se eu falar isso, é massa falar isso, porque tira o peso, tira o fardo de mim, tira a responsabilidade. Só que não resolve o problema. Não resolve. Agora, quando eu entender que, cara, por que que as pessoas não querem trabalhar para mim? Por que que elas não ficam? Por que que elas vêm e não entregam o que tem que entregar? E eu entender que eu tô errando, eu tenho o papel de consertar, isso eu me torno poderoso. Eu sei que se eu tenho que resolver, eu vou atrás, eu vou aprender o que tenho que aprender, eu vou olhar o meu comportamento que está pegando, eu vou corrigir isso, e é isso que vai mudar teu jogo. É isso que vai mudar. E é simples assim. É simples. E eu percebo que é comum. Eu começo a falar isso, as pessoas não gostam. Como que eu percebo? Eu começo a olhar o númerozinho ali em cima, ele começa a baixar. Por quê? Porque eu estou tocando na ferida. Porque as pessoas lá no fundo, elas sabem que a culpa é delas quando a coisa está ruim. Elas sabem disso. Mas elas não querem ouvir isso. As pessoas, no modo geral, elas querem varinha mágica. Elas querem fórmula mágica. Elas querem que eu diga, é isso que você tem que fazer e pronto. Mas não é isso que vai resolver. O que vai resolver é a soma de pequenas atitudes, é a soma de pequenos comportamentos. É isso que vai fazer a diferença. Comportamento para eu aprender o que tem que aprender, comportamento para eu praticar o que tem que praticar, comportamento para eu mudar o que tem que mudar, eu fazer diferente o que tem que fazer diferente. Isso tudo é comportamento. Comportamento de eu lidar com as pessoas do jeito certo. Isso tudo é que vai fazer a diferença. Então, quero que toda vez, lá no meu evento, lá no Empreendedor Líder na Prática, inclusive a gente distribuiu essa pulseirinha aqui, ó, para você olhar o tempo inteiro. Olhar, mas se você não tem a pulseirinha, escreve em algum lugar se está difícil ou está errado. Toda vez que você olhar qualquer coisa na tua empresa e, cara, tá difícil isso aqui. Tá difícil porque eu tô fazendo errado. Não é porque os outros, é porque eu tô fazendo errado. Aí se para e começa a olhar, mas aonde será que está o erro? O que que eu tenho que fazer diferente? Não adianta, como dizia minha falecida avó, plantar laranja e querer colher melancia. Se eu só faço as coisas do mesmo jeito, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Então, se está difícil, o que que eu estou fazendo que está tornando isso difícil? O que que eu não estou fazendo que está tornando isso difícil? Isso é um exercício que se tem que fazer todo santo dia. E com isso, encerro mais uma edição do Café com Consultoria, deixando aqui o meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau.